seminário Uso de Telas na Primeira Infância, Interfaces e Mundo Digital vai acontecer hoje, dia 20 de março, no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão. Nessa oportunidade, vão estar reunidos aí especialistas em educação, saúde e desenvolvimento infantil para discutir os efeitos do tempo de exposição a dispositivos eletrônicos e apresentar recomendações baseadas em pesquisas recentes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a coordenadora de Proteção e Desenvolvimento Infantil da ONG Plan International, a Jéssica Silveira, e também o doutor em Psicologia, Rodrigo Nemes, do Instituto Alana. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, prazer. Bom dia, Adalberto. Satisfação de recebê-los, tá? Esse assunto que é extremamente importante, né? Está na pauta do dia e vai continuar por um bom tempo, né? Essa questão dessa exposição às telas, né? E principalmente com crianças, jovens e adolescentes, isso tem um efeito extremamente prejudicial, né? É isso que vocês vão explorar hoje nesse evento. Podem começar aí. Vamos começar com a Jéssica, é isso? Isso, Adalberto. A escolha desse tema é justamente pensando na questão da urgência, né? E também nessas consequências aí que tem afetado a vida das crianças, né, e o desenvolvimento delas também. Então, para isso, a gente convidou, né, o Rodrigo, do Instituto Alana, para estar aqui conosco, ele enquanto especialista, que atua há mais de 17 anos aí frente a esse tema, para estar discorrendo sobre essa pauta, e a gente acredita que vai ser apenas um start, né, então ali é para despertar a atenção aí da sociedade, dos participantes, dos profissionais que vão estar conosco, para que a gente possa ir buscar estratégias, né, de promover um uso consciente, um uso assistido e mediado, né, pelas pessoas adultas, pelos cuidadores dessas crianças. É isso aí. Rodrigo, qual o fator o fator crucial, né? O ponto nevrálgico, o que tem de tão ruim, né, para as nossas crianças, para as pessoas de uma maneira geral, esse uso excessivo de telas? O que você pode destacar como uma coisa mais danosa? Olha só, primeiro parabenizar pela escolha do tema e pela atenção a esse desafio que é pensar a relação das nossas crianças com as telas, né? Especialmente na primeira infância, quando a gente pensa mais precisamente ainda do 0 aos 2 anos de idade, a gente tem visto o cenário em que crianças ficam horas e horas e horas plugadas às telas digitais, tirando a oportunidade de, nessa fase da vida, uma fase na qual o cérebro está em pleno desenvolvimento, a criança deixar de ter a relação com o seu espaço físico, de ter relação direta com os adultos cuidadores e com outras crianças, e fica conectada às telas, isso gera um prejuízo no seu desenvolvimento que a gente tem visto pelas pesquisas que é devastador. Prejuízo na capacidade de adquirir a linguagem, de conseguir falar, capacidade de reconhecer as expressões faciais e as emoções a partir da comunicação não verbal, atraso motor no desenvolvimento de habilidades finas, no controle das mãos, no controle do próprio corpo, no equilíbrio. Além disso, também a gente vê a exposição a conteúdos impróprios para a idade que podem gerar também desconfortos na saúde mental, para listar apenas alguns dos muitos prejuízos desse acesso, especialmente do 0 aos 2 anos, que não é indicado, né? 0 horas de telas de 0 a 2 anos é o consenso que a gente tem até o momento. Que coisa terrível, viu, Rodrigo? Eu queria que você falasse agora, destacasse justamente as consequências disso, mais especificamente relacionado à ansiedade e depressão cada vez mais precoce, né? Atingindo aí crianças, né? Enfim, nível, né, que estamos, né, observando é extremamente alarmante, né? Pois é, a gente tem acompanhado o crescimento desse uso das telas por crianças cada vez mais cedo. A média baixou para 6 anos de idade o início do uso constante de internet no Brasil, que é muito precoce. E como eu disse, né, do 0 a 2 anos, os prejuízos são muito evidentes no desenvolvimento das habilidades motoras, desenvolvimento da linguagem,
na capacidade de socialização, e também, nos primeiros anos de vida, esse afastamento do contato direto com os cuidadores, o contato pele a pele, o contato do abraço, o contato visual, e mesmo a troca em conversações, todas essas experiências que deixam de acontecer por conta da presença nas telas são também prejuízos. Isso vai crescendo, né? Conforme a idade, a gente vai vendo diferentes efeitos. E a gente vê também na pré-adolescência, especialmente, um prejuízo no acesso a conteúdos de comparação social. Pré-adolescentes que estão formando a sua identidade, pertencimento a grupos, eles começam a se comparar com as celebridades, começam a se comparar com pessoas de outras regiões, de outros países, e uma pressão social pelo consumo de bens materiais, uma pressão social por um padrão de beleza e uma pressão social também por um padrão de felicidade que se vende de alguma maneira nas redes. Isso tudo força um sujeito em desenvolvimento a se cobrar de uma maneira desproporcional, e esses são alguns dos exemplos de pressão que produzem mais ansiedade e que produzem mais sofrimento emocional para crianças e adolescentes, especialmente esses que já precocemente acessam as redes sociais. Agora, a gente não pode deixar de considerar que todos esses problemas de acesso às telas estão relacionados também a outros problemas que diz respeito a qual é a oferta que a gente tem nas nossas cidades de espaços seguros de lazer, de entretenimento para as nossas crianças e para as nossas famílias. Qual é, de fato, o estímulo que a gente tem a atividades de esporte, de cultura, que ofereçam alternativas para as famílias que estão ocupadas nos seus trabalhos, espaços seguros para que as crianças e adolescentes estejam fora das telas. A gente ouve muito o lamento de famílias dizendo, olha, não tenho alternativa. E esse equívoco de achar que ficar nas telas, em casa, estaria mais seguro do que nas ruas. Não necessariamente isso é verdade, porque, de fato, os conteúdos inapropriados estão muito presentes nas telas. E esse diálogo para entender qual é o conteúdo, qual é a presença digital das crianças, é fundamental que aconteça cada vez mais nas famílias, nas escolas, mas a gente precisa reconhecer as plataformas digitais não têm feito a sua parte para preservar e proteger crianças e adolescentes. Plataformas que lucram bilhões de dólares, sabem que crianças pequenas estão ali e não estão tomando as medidas necessárias para, primeiro, tirar essas crianças que eles sabem que estão indevidamente, ou então tornar os seus ambientes apropriados para as diferentes idades. Esse é um compromisso que as empresas de tecnologia precisam ter também, porque não pode se fingir mais que as crianças não estão ali, e não dá para dizer que não é responsabilidade também das empresas, porque é responsabilidade também das empresas pelo artigo 227 da Constituição Federal, que exige que todos nós, sociedade, família, incluindo empresas, protejamos nossas crianças. O que a gente está observando é justamente um ataque frontal, né, dessas big techs em relação a isso, né, um liberou geral e uma falta de responsabilidade, né, se eximindo aí de uma série de coisas, consequências danosas que estão relacionadas, sim, a essa responsabilidade que essas big techs têm, né, e a gente está observando aí a exemplo do governo dos Estados Unidos, que está nesse front, né, justamente extremamente negativo, né, negativo de uma liberação para que essas empresas elas tenham acesso a informações sensíveis, né, isso começando lá pelo governo dos Estados Unidos e que se estende, possivelmente vai se estender em outros países também, e possivelmente até aqui, né? A gente não pode permitir, a sociedade, os políticos não podem permitir que isso aconteça. Eu queria que vocês falassem, né, os dois, né, cada um da sua forma, claro, né, sobre a questão familiar, né, como reagir, a família pode reagir, que estão diretamente ali também, né, com suas crianças, seus jovens, quando esses adultos mesmo também estão imersos nessas telas, né, também sofrendo de ansiedade, depressão, né, em coisas até mais adiantadas, mais profundas, né? Enfim, como reagir no meio desse tiroteio, né? Então, eu vou começar aqui falando que o trabalho com as famílias também é fundamental, né? Então, se a pessoa adulta, ela também precisa, né, olhar para esse tempo de tela, porque nós somos os exemplos para as crianças menores, né? Então, as crianças moldam seus comportamentos a partir do que elas
vem, né? Então, a criança não nasce já gostando de telas, né? Então, cabe a nós estar considerando esse tempo, né? Revendo esse tempo de acesso e nos dedicando para socializar com a criança, inclusive quando a criança estiver com a tela. Então, a tela, ela nunca deve ser ali um fim, mas um meio, ela deve sempre ser mediada, e esse controle parental deve ser feito por nós, né, pelas pessoas adultas, pelos cuidadores. E outro ponto importante também que a gente deve, enquanto as famílias devem também estar atentas, é em relação a esse tempo, né, como o Rodrigo falou, o tempo de uso por parte das crianças. Então, esses menores de 2 anos de idade, zero acesso, né, então as crianças menores de 2 não devem ter acesso às telas. De 2 a 5 anos, né, o que a Sociedade de Pediatria indica é até 1 hora de acesso, né, e os maiores, né, dessa idade até 3 horas, mas isso não quer dizer que a gente vá disponibilizar isso diariamente e vá disponibilizar todo o tempo, né, que é considerado seguro, vamos dizer assim. Outra questão também que eu acho importante chamar a atenção das famílias é do condicionamento da disponibilização desse acesso. Então, tá chorando, tá irritada, né? A criança também tá ali no tempo de espera para entrar numa consulta ou para tomar uma vacina. É muito natural que os pais, as mães entreguem logo o celular, né, na condição de que ela vá parar de chorar. E o que a gente espera é que nessa fase a criança também possa criar, ela possa lidar com as frustrações, né? Então, ali ela está no espaço que ela vai buscar uma brincadeira junto com outras crianças que estão ali. Então, a tela, ela não deve ser uma solução, né? Eu sei que, como o Rodrigo trouxe, as famílias relatam muito que se veem perdidas por não ter outras condições, mas as condições a gente que cria também, né? Então, resgatar a questão do brincar, né? Da questão do cinema, dos parques, eu sei também que isso também é uma outra questão do poder público, porque nem todas as cidades dispõem de parques, dispõem de, né, atividades lúdicas gratuitas, mas a gente pode também buscar outras estratégias junto a essas famílias, e é um trabalho que a gente busca muito fazer junto às comunidades, né, que a gente também atua. Rodrigo. Não, perfeito, concordo absolutamente. Acho que ela trouxe todos os elementos importantes. A gente lembrando, né, há uma simetria de poder entre o poder das famílias e o poder dessas companhias. A gente tem que lembrar que são plataformas, muitas dessas de vídeos e as redes sociais são feitas com o que a gente chama de design manipulativo. Tem toda uma tecnologia, todo um conjunto de estudos, inclusive de neurociências e psicologia, para de fato capturar a nossa atenção, para capturar o nosso cérebro da forma mais forte possível. E quero dizer com isso que a gente também tem que cobrar a regulação das plataformas, para que, inclusive, as plataformas facilitem o trabalho das famílias. A gente sabe que tem já algumas ferramentas de mediação que os pais podem usar para controlar não só o tempo de acesso às telas, mas também o conteúdo. É muito importante nessas crianças que já há algum grau de uso, a partir dos 3 anos de idade, especialmente, que você precisa ter cuidado com qual é o tipo de experiência digital, qual é o conteúdo, tem interação com outras pessoas ou não tem. Então, o que a gente chama das ferramentas de mediação parental, elas ainda são muito difíceis de usar, mas é importante que as famílias que tenham a condição possam usar, mas exigir também das empresas que facilitem a forma de configurar e fazer funcionar esses mecanismos, porque ainda não são triviais. E reforçar o que foi dito, né? É importante demais esse tempo de conexão da criança com os adultos cuidadores, sem telas, sem intermediação. Essa indisponibilidade dos adultos está muitas vezes associada ao tempo de tela. Essa indisponibilidade para lidar com a frustração, com a espera, essa indisponibilidade dos adultos de estarem prontos para brincar, por exemplo, é uma demanda, inclusive, que a gente tem escutado de muitas crianças e adolescentes quando a gente fala sobre esse tema, né? Eles gostariam, inclusive, de ficar menos tempo nas telas, muitos deles, e isso depende também da nossa disponibilidade como adultos. É muito importante, no âmbito familiar também, a gente reconhecer que nós, adultos, também estamos falhando na hora de pensar o nosso controle de uso dessas telas, que podem ser muito interessantes, mas a gente não pode se deixar levar por esse piloto automático, porque as empresas criaram isso para que a gente fique sem fim
conectado, e a gente não pode cair nessa armadilha, e estamos caindo, precisamos admitir, por isso que o tema é tão atual e necessário. Portanto, esse tema, né, sendo destrinchado hoje no seminário Uso de Telas na Primeira Infância, Interfaces e Mundo Digital, que vai acontecer hoje no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Rádio Opinião. Acabei de conversar com a coordenadora de Proteção e Desenvolvimento Infantil da ONG Plan International, a Jéssica Silveira, e também o doutor em Psicologia, Rodrigo Neves, que é do Instituto Alana. Muito bom dia e bom trabalho hoje lá com vocês e sempre. Obrigado, bom dia. Obrigada, Adalberto. Bom dia. Bom dia. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quer ver, rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Também estamos nos tocadores de áudio, podcasts, tá? Procure a gente por lá e no nosso site, já disse, né? E também no YouTube, Universidade FM 106. A gente volta amanhã com o Roteiro Cultural. Tem Mara Nogueira agora com sessão das 8 e muita música boa. Hoje, especial Elas. Até amanhã.